Bom, esse é o exercício extra de empuxo. Eu fiz aqui uma figura para auxiliar a resolução. Então, um recipiente cilíndrico de massa igual a 220 gramas e área de seção transversal igual a 50 centímetros quadrados, tem altura graduada em centímetros. Coloca-se esse recipiente em uma cuba d'água, que é a massa específica da água, em gramas por centímetro cúbico, e verifica-se que ele permanece em equilíbrio com seu eixo na vertical. Então, essa primeira figura representa o que eu li até agora do enunciado, né? Uma cuba com água, então seria esse recipiente aqui externo, a água é o que está achurado em azul, e aqui dentro o recipiente cilíndrico com massa de 220 gramas e área de seção de 50 centímetros quadrados. Esses tracinhos aqui representam a graduação em centímetros do recipiente. Ok? O enunciado diz que ele está em equilíbrio com seu eixo na vertical. Então veja, né, esse recipiente com água, a cuba de água está numa superfície plana horizontal e esse outro recipiente está em equilíbrio com o eixo na vertical. Tá? Então a base dele aqui é paralela à base da cuba de água. Aqui fora eu representei o H, que é o quanto do recipiente cilíndrico que está dentro da água, que está imerso em água. Ok? Em seguida, verte-se óleo de massa específica 0,80 gramas por centímetro cúbico no recipiente cilíndrico, nesse recipiente interno, até que seu nível coincida com o da água. Então, eu joguei óleo nesse recipiente cilíndrico, tá? E ele ficou com um nível de óleo que é o mesmo nível de água que eu tenho na cuba, ok? Só que quando eu jogar esse óleo, né, se comparado com a situação anterior, ele vai, o recipiente cilíndrico vai afundar mais, digamos assim, tá? Então agora eu vou ter uma nova altura que eu chamei de H', que seria a altura coincidente aqui do óleo com o nível de água da cuba. O que a gente tem que determinar no item A é o H, a altura imersa, antes de verter óleo, e no B, a altura imersa após verter óleo, tá? Então eu tenho como dado a massa do recipiente, área de seção transversal, densidade de água e óleo, e isso é o suficiente para que a gente consiga determinar o que é pedido. Bom, vou colocar uma caneta aqui adequada para a resolução. No item A, como que eu vou determinar o Hzinho? Né? Veja, esse recipiente cilíndrico, ele está parcialmente imerso em água, mas ele está numa situação de equilíbrio. Isso significa, né, que o peso dele é igual ao empuxo, né, pois ele está em equilíbrio. Ok? Peso igual ao empuxo eu consigo obter por essa simples observação das forças, caso eu fizesse aqui um diagrama, né? Ou pela segunda lei de Newton, somatória das forças igual a zero nesse caso em que ele está em equilíbrio. Ok? Bom, peso, eu sei que é massa vezes a aceleração da gravidade. O empuxo, pelo princípio de Arquimedes, vai ser igual a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. Gravidade aqui, simplesmente eu posso cancelar, tá? Agora, qual é o volume de líquido deslocado? O volume de líquido deslocado é o volume imerso. Como esse recipiente é cilíndrico, vai ser a área da base vezes a altura que está imersa, tá? Então seria esse cilindro, pequeno cilindro imerso aqui dentro da água, ok? A área de seção transversal
é a dada ali de 50 centímetros quadrados e a altura H é a que eu quero determinar, é a altura que está imersa ali. Então eu vou ter que massa é igual a densidade do líquido vezes a área vezes a altura. Portanto, o H vai ser igual a massa dividido pela densidade do líquido vezes a área de seção transversal. Ok? A massa do recipiente é de 220 gramas. A densidade do líquido, no caso ali é água, vai ser 1 grama por centímetro cúbico. E a área de seção transversal é de 50 centímetros ao quadrado. Ok? Então vejam que com relação à unidade, né? Grama, grama, vai cancelar. Aqui eu tenho centímetro quadrado, que vai cancelar com centímetro cúbico aqui do denominador, vai sobrar só centímetro. Ou seja, a altura que eu vou obter é a altura em centímetros. Tá? Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão ver que a altura que a gente vai obter aqui vai ser de 4,4 centímetros. Tá? Então, essa é a resolução do item A do extra. O que a gente precisou usar foi basicamente as mesmas coisas que a gente usou nos exercícios lá do início da lista de empuxo. Ok? Análise das forças e princípio de Arquimedes. Na resolução do item B não vai ser muito diferente disso, tá? Então, após eu verter óleo aqui, né? Vou ter uma nova altura desse cilindro imerso, tá? Que é a que eu vou querer determinar. Então, nesse caso, eu quero determinar o H'. Também é uma situação de equilíbrio, tá? Isso significa que o peso, né, disso aqui que está, desse meu sisteminha água-óleo, né, vou chamar de total aqui, o peso total vai ser igual ao empuxo, tá? Onde o peso total é igual ao peso do óleo mais o peso do recipiente que contém o óleo, ok? Peso, né? Massa vezes aceleração da gravidade. Então eu posso reescrever esse peso total aqui da relação de igualdade entre as forças, né? Como massa do óleo vezes gravidade mais, né? Isso aqui seria o peso do óleo, massa do recipiente vezes gravidade, tá? Então é só substituir PT aqui como peso do óleo mais peso do recipiente e reescrevi os pesos como massa vezes gravidade. Isso vai ser igual ao empuxo. O empuxo eu uso o princípio de Arquimedes novamente, tá? Densidade do líquido, volume de líquido deslocado vezes gravidade. Vejam que novamente a gravidade é uma constante que eu consigo eliminar dessa minha equação, ok? O que eu preciso, que eu quero determinar que é o H' não aparece ainda aqui, então eu vou ter que identificar em qual das variáveis ele está escondido, digamos assim, e isolar o H' após essa determinação. Então vejam, primeiro, massa de óleo. Né? Do óleo eu sei apenas a densidade, ok? Mas eu sei que massa é densidade vezes o volume. Tá? Então, reescrevi massa como densidade vezes volume, já que densidade é massa por volume. Aqui, massa do recipiente, não há necessidade de eu fazer algo semelhante, porque a massa do recipiente é um dado que eu já tenho. Então, eu vou deixar aqui como massa do recipiente. Agora, do lado direito dessa minha equação, eu tenho a densidade do líquido, que é uma variável que eu conheço, e o volume de líquido deslocado, né, novamente é o volume imerso,
A área de seção transversal não mudou com relação ao item A, o que mudou foi a altura. Então aqui o volume de líquido deslocado é o volume do cilindro imerso, que é A vezes H'. Ok? Tome cuidado, né? Não é só isolar o H' aqui agora. O H' é o que eu procuro, sim, mas o volume de óleo também contém um H' aqui dentro, né? Veja, o volume de óleo é o volume desse cilindro também imerso. Então, esse cara aqui, esse volume de óleo, eu vou reescrever como área vezes H', ok? Que é o volume do recipiente que contém o óleo. Então, aqui mais a massa do recipiente igual a densidade do líquido, área vezes H'. Então, vejam que o H', que é o que eu busco, aparece em dois termos dessa minha equação. Então, eu vou deixar os dois no mesmo lado da igualdade para conseguir isolar de forma adequada o H'. Então, eu vou passar esse termo de densidade do óleo junto com essa densidade da água, do líquido, tá? Então eu vou ter algo como... Quando eu fizer isso, eu ainda consigo colocar a H' em evidência, ou simplesmente o H', que é o que eu quero calcular. Então eu vou ter que H' que multiplica densidade do líquido vezes a área de seção transversal, menos a densidade do óleo vezes a área de seção transversal, isso vai ser igual à massa do recipiente. Portanto, o H' nada mais é do que a massa do recipiente dividido pela área de seção transversal, que multiplica a densidade do líquido menos a densidade do ar. Ok? Do mesmo jeito que no exemplo anterior, né, a massa está em gramas, a área em centímetros quadrados, a diferença das massas específicas de óleo e água também vai estar em gramas centímetro cúbico, então basta eu substituir esses valores para conseguir obter o valor do H', que nesse caso vai ser de 220 dividido por 10 vai dar 22 centímetros, ok? Então, antes de verter o óleo, para essas configurações, a altura imersa do recipiente cilíndrico é de 4,4, após vertido o óleo é de 22 centímetros. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham chegado nesse resultado. Bons estudos e até o próximo vídeo.